Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso receber vocês aqui mais uma vez. Nesse dia que a gente quer falar sobre Carlo Acutis, né? Em breve, Santo Carlo Acutis, né? Ou São Carlo Acutis. O nome começa com consoante, né? Então provavelmente vai ser São Carlo Acutis. E é um prazer imenso falar desse tema, esse santo que ficou tão conhecido aí e que mostra, né, uma vocação extraordinária desde sempre, né? Desde a mais tenra infância, esse interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu. Né? Antes de mais nada, claro, eu peço que vocês nos ajudem enviando este conteúdo a mais pessoas. Existe o link, existe compartilhar embaixo desse vídeo. Compartilha, manda para as pessoas, comenta, curte. Isso nos ajuda muito a fazer o nosso conteúdo, o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então nos ajude, para nós é extremamente importante. Tem lá no meu Instagram, se você não segue, segue aí, é ViniciusD90 e compartilhe então até uma arte lá, compartilha nos seus stories a nossa arte com o nosso link. Isso faz para a gente uma diferença muito grande e claro, nos dá muita força e muita vontade de continuar percebendo que vocês realmente têm interesse naquilo que a gente tem produzido. E agradeço, né, a tantas pessoas aí que sempre retornam, sempre agradecem por esse modesto trabalho que a gente tem realizado. Pois bem, o Carlo Acutis ele é italiano barra londrino, né? A família, né, filho de uma família de italianos, nasceu no ano de 1991, pai e mãe italianos, mas estavam então a trabalho em Londres, né, na Grã-Bretanha. Então, acontece que ele acabou nascendo ali, mas de família, então, italiana. Ele nasceu no ano de 1900, em 3 de maio, para ser mais preciso, de 1991. Fosse vivo hoje, Carlo Acutis estaria aí com seus já 34 anos, né, mesma idade minha, mas teria, então, 34 anos, mas acabou que morreu, né, no ano de 2006, em 12 de outubro de 2006. E é muito, muito interessante a história dele. Como eu falei, desde muito pequeno, ele já apresentava sinais de uma vocação extraordinária. Curiosamente, o pai e a mãe de Carlo Acutis não eram católicos de prática, de fé. Né? A mãe dele diz que não praticava, não era uma católica de ir à missa, enfim, de guardar ali os preceitos, mas quis a providência de Deus que o Carlo Acutis tivesse uma babá que fosse católica e que falasse para ele sobre as coisas de Deus. Né? Então ele era filho de André Acutis, o pai, e Antônia Salzano, que eram membros de uma família italiana com uma situação financeira, uma condição financeira interessante. Né? Eles eram de família abastada, o pai trabalhava na indústria de seguros italiana, e a mãe dirigia então uma editora. Então não nasceu pobre, digamos assim, o Carlo Acutis, mas mostrava então já desde sempre esse interesse pelas coisas do céu. E aí a empregada, né, a babá, na verdade, falava com ele sobre as coisas de Deus e falava. E foi muito interessante que ele apresentava então esse interesse pelas coisas do céu, mas ele começou então a ir até a mãe e perguntar sobre Deus para a mãe. E a mãe não sabia responder. A mãe procurou, então, ajuda na igreja, foi conversar, então, se não me engano, até com o bispo, conversando sobre o assunto. Enfim, ela queria alguém para poder ajudar, para ensinar, e ele disse: olha, estude você e ensine para ele sobre a fé, né? Uma palavra de grande sabedoria, né? E aí ela começou, então, nesse processo a se interessar mais pelas coisas de Deus, da igreja, né? E o pai também notou muito esse interesse do filho. Isso acabou tocando, né, a vida dessa mãe, no intuito também dela se converter. Né? É interessante que ele
desde muito jovem, já tinha um interesse e um apreço muito grande pela Eucaristia, que é uma das coisas mais importantes aí, digamos, do apostolado de Carlo Acutis. E aí ele queria, porque queria comungar, permitiram que ele fizesse, então, a primeira comunhão, mas queriam que fosse a primeira comunhão em um lugar, digamos assim, mais escondido, e aí no convento, num convento em Milão, eles permitiram que ele realizasse, então, a primeira Eucaristia. Fez, então, a primeira Eucaristia em 1998, tinha 7 anos, e pôde, então, comungar. E era interessante que do apreço, né, o grande amor que ele tinha por Jesus Eucarístico. Era tão grande que tem um episódio bastante interessante que o pai, vendo como o menino se interessava pelas coisas de Deus, ele diz: olha, eu vou, conheço algumas pessoas que estão indo para Jerusalém, vou comprar para você a passagem, você vai para eles visitar os locais onde Jesus passou. E ele disse: não, papai, eu não quero, não preciso de ir para lá, porque Jesus está no Santíssimo Sacramento do altar e aqui eu já tenho Jesus. Eu não preciso de nada além disso. Você vê, daí você já consegue ver a grande intimidade que ele tinha com Jesus. E além disso, né, percebia-se que ele cresceu espiritualmente de maneira muito rápida, muito elevada. Ele já desde sempre, desde o início, né, ele começa então aquela vida de oração, aquela busca por Deus, pelas coisas de Deus, e ele já dizia, né, num dado momento, ele referenciou, ele não tinha diário, ele dizia que diário era coisa de menina, ele não tinha diário espiritual, mas ele referia, ele relatava que quando ele entrava em oração, ele conseguia concentrar-se apenas em Jesus. Quem estuda, sabe sobre a vida espiritual, sabe que uma pessoa que consegue, durante um momento de oração, fixar-se totalmente em Jesus, essa pessoa ela é bem elevada espiritualmente. A gente poderia, fazendo um paralelo aí, né, com Santa Teresa, colocar esse menino aí, no mínimo, em uma quarta morada já, dado que a vontade dele já era tomada por Deus no momento de oração, devido a esse relato, né, a gente já consegue perceber isso. Então ele foi crescendo uma tenra idade, né, muito novo, morreu muito novo, mas em pouco tempo ele conseguiu progredir espiritualmente de uma maneira muito, muito rápida, de uma maneira muito interessante. Né? Já desde sempre tinha esse grande interesse pelas coisas de Deus. E esse interesse, então, ele resolve num tempo, há muitos anos atrás, né? Hoje é muito mais fácil você fazer um canal, né? Temos o canal no YouTube aí. O trabalho que a gente tem hoje para fazer um vídeo e postar para vocês é mínimo, se a gente comparar com o trabalho que ele tinha na época. Em tempo que baixar um vídeo, a gente esperava horas e dias para conseguir baixar um vídeo. Mas ele trabalhou no canal durante acho que mais de 2 anos, né? E aí ele se dedicou, o canal foi inaugurado próximo da morte dele. Ele trabalhou 2 anos e meio, envolveu a família toda ali, fez a família toda ajudá-lo. E ele lança então o canal pouco tempo, se não me engano, acho que 2 meses antes da sua morte. E é interessante, né? Esse grande amor, esse crescimento espiritual, esse amor pela Eucaristia do Carlo e o processo de conversão também que ele foi capaz de causar, né? Existe um imigrante, a família acolheu um imigrante, né? Para trabalhar na casa dele, se não me engano não, da Índia, e ele de outra religião, enfim. E aí ele acabou se aproximando do Carlo e ficando amigo do Carlo Acutis. E ficando amigo do Carlo, é claro, né? Convivendo com o santo, ele acaba santificando quem está ao redor. Ele apresentou, né, esse imigrante, né, que trabalhava com a família deles, apresentou então o interesse de ser batizado, foi batizado e se converteu. Isso é algo bastante fantástico, algo bastante interessante, o maior milagre que existe, que nós sabemos é a conversão, porque a pessoa precisa abrir então o seu coração. E o Carlo Acutis, ungido pela graça e pela ação do Espírito Santo, consegue então aí ser esse canal da graça de Deus para a conversão desse indiano, né, que por ação e por graça de Deus foi parar ali na casa dele, na casa de um santo. Né?
O Carlo Acutis, ele foi aos 12 anos, né, uma idade muito tenra, mas ele foi catequista, trabalhou lá, né, na paróquia. E como eu falei, na paróquia próximo dele, e como eu falei, iniciou então o site dele foi lançado no ano de 2004, com aparições, falando sobre aparições de Nossa Senhora reconhecidas pela igreja e falando também sobre o milagre eucarístico. É um conteúdo vasto, né? Ele falava então ali sobre a Eucaristia. É interessante porque, assim, apesar de muito jovem, ele tem vídeos explicativos, tinham vídeos explicando, né, a transubstanciação, o que era substância, o que era acidente, ele vai explicando ali de uma maneira bastante didática a Eucaristia, que é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí acabou trabalhando, né, divulgando então esse trabalho pelo mundo, em um tempo que a internet não era tão acessível, em tempo que estava começando, né? Certamente vai ser aí o padroeiro dos internautas, né? Podemos dizer dessa maneira. Foi, claro, depois que houve o processo aí, ele entrou como servo de Deus, e aí foi havendo todo o processo, né, no sentido da canonização, processo aberto pela Arquidiocese de Milão. Foi interessante que pegaram, claro, o computador dele e não tinha absolutamente nenhum tipo de site com algum tipo de impureza e nenhum tipo de conteúdo que não fosse, né, esse conteúdo voltado para a fé. Né? A mãe dizia que ele jogava videogame, mas jogava videogame apenas 1 hora por dia, com medo, para evitar, né, que porventura ele caísse, então, em qualquer vício, em qualquer exagero em relação aos jogos. Né? Muito devoto de Nossa Senhora, né? Visitou Nossa Senhora de Fátima, tem fotos dele, né? Você vê fotos dele no local da aparição, e muito devoto de Nossa Senhora, como nós sabemos todos os santos. Né? E aí acontece que ele foi interessante também que no seu velório há um relato de que apareceram muitos mendigos no velório. E a família meio sem entender, todo mundo meio sem entender, mas na verdade ele ajudava muito os mendigos, os conhecia, ali da região onde habitava, onde morava. Né? Houve um episódio em que a mãe queria, né, dar às vezes roupas para ele, e ele tinha um tênis, e ele estava satisfeito com ter apenas um tênis, ele não queria mais. Para ele já estava bom. Ele estava andando na rua e ele só tinha um tênis. E aí, andando na rua, viu lá um mendigo, e como um bom santo que era, ele retira o tênis e dá esse tênis para esse mendigo que estava passando frio, que estava passando necessidade, então, naquele momento. Uma vocação extraordinária, certamente, mas foi levado por Deus, né, pelo mistério divino, muito cedo. Morre ali com seus 15 anos, né, no ano de 2006, em outubro. Ele começou com o processo de uma inflamação na garganta, começaram a investigar, acharam que, na verdade, era uma parotidite, que ele estava, na verdade, com uma cachumba, e aí ele foi piorando até que, quando ele foi urinar e começou a sair sangue. Né? É interessante que tem um vídeo dele, né? Ele parece que previu a sua morte, né? Em que ele fala, estou destinado, tem um corte, né? Às vezes na internet as pessoas compartilham bastante isso, né? Estou destinado a morir, estou destinado a morrer. E ele parece que já sabia mesmo que estava para morrer. Tanto sabia que quando ele entra e é internado no hospital onde ele foi tratado então dessa leucemia, né? Que foi o diagnóstico dele, ele entra e fala com a mãe dele, olha, daqui eu entro e daqui eu não saio mais. Ele sabia que ele não sobreviveria, ele não sairia vivo daquele hospital, que Deus iria o levar. E aí, como eu falei, né, ele piorou, perceberam que tinha sangue na urina, começaram a investigar, foi levado então para um hospital, né, em 8 de outubro, né, daquele mesmo ano, por exemplo, ele já não estava conseguindo nem levantar mais da cama para ir à missa, pela fraqueza, né, que ele estava sentindo. E aí ele foi diagnosticado então com uma leucemia aguda. Né? O capelão ele recebeu então
a unção dos enfermos e foi ficando grave, e em pouco tempo morreu. É curioso, né? Porque a enfermeira estava passando mal, a enfermeira entra no quarto para poder medicá-lo, para poder cuidar dele, na verdade. E aí ele pede, olha, não acordem meus pais não, que eles já estão muito cansados, não quero então preocupá-los mais. Sabendo da sua morte, né, a gente vê aí as suas virtudes heróicas, ele oferece então os seus sofrimentos, oferece então a sua vida pelo Papa, né, o Papa Bento XVI, à época, né, dizendo, né, ofereça ao Senhor os sofrimentos que terei que suportar pelo Papa e pela Igreja. E aí perguntaram para ele, né, ainda vivo, claro, né, onde ele queria, né, onde queria ser enterrado, e ele queria ser enterrado em Assis. Assis é uma cidade, digamos, muito espiritual, porque lá moraram, claro, né, Francisco e Clara, mas para um lugar com um ar espiritual. Vocês vão um lugar muito, muito bonito, muito bom, espiritual porque é no alto, é difícil às vezes de chegar, você anda, é uma cidade de arquitetura medieval, né, uma cidade italiana, enfim, e tem um ar espiritual aquela cidade. Uma cidade pequena, simples, e ele gostava muito de ir lá, gostava de rezar lá, gostava de estar lá e ir para lá. E acontece que você é enterrado num lugar na Itália, você tem que ter casa naquele local. A família tinha, então, uma casa em Assis. Então é, ele foi enterrado, né, em Assis, santuário de Santa Maria Maior, mas não é o de Roma, né, em Assis. Em 6 de abril, o corpo dele foi levado para o Santuário da Expoliação e foi venerado no local de seu descanso final. É uma igreja não muito grande que existe lá em Assis, eu tive a oportunidade de visitar. Quando fui, eles ainda não tinham feito a exposição do corpo. Estava ali o corpo dele, tinha a foto do lado explicando que era o corpo do Carlo Acutis, mas na época ele nem era, eu fui em 2020, ele não era nem acho que se não me engano era servo de Deus ainda, não tinha nem sido nem beato, eu tenho certeza, ele não era beato, nem beato ainda, mas já tinha fama de santidade, já estava vivendo então todo esse processo aí rumo à canonização que vai acontecer ainda no dia 7 de setembro, né? Feriado aqui no Brasil, ia acontecer antes devido à morte do Papa Francisco, a canonização dele ficou para mais para frente, vai ficar o Papa Leão XIV, que será então responsável. Eu não tive a oportunidade de ver o corpo, ficava fechado, mas eles retiraram então agora na exposição, o corpo fica retirado, você consegue vê-lo, né? O corpo dele não está incorrupto, ele está envolto em uma camada de cera, embora muitas vezes as pessoas falavam que o corpo dele está incorrupto, mas na verdade não está. Está muito preservado e muito bem preservado. O fenômeno da incorruptibilidade ele não é tão frequente assim como muitas vezes as pessoas porventura possam achar, mas o corpo dele está bastante preservado. Hoje, por exemplo, o corpo de São Padre Pio, por exemplo, as mãozinhas já estão mumificadas, mas o corpo dele está muito bem conservado, e colocaram também uma cera, né, para ficar com um aspecto um pouco melhor, colocaram uma cera ali, né, uma máscara de cera nele, né. Em 2012, né, a Arquidiocese de Milão abre então a causa de canonização do Carlo, e aí um pouco tempo depois, em 13 de maio de 2013, a Congregação para a Causa dos Santos profere então um documento dizendo que não há nada que impede, nada consta, né? Não havia nada que impedisse a causa do Carlo Acutis de avançar. Então aí ele já foi nomeado servo de Deus, né? Quando foi em 14 de novembro de 2019, a Congregação para a Causa dos Santos expressou opinião positiva sobre o milagre, o primeiro milagre, que foi de um brasileiro. A Luciana Viana fez uma novena em intenção do seu filho. O filho tinha um problema pancreático, eu não consegui descobrir qual o problema que era, mas que fazia esse menino vomitar bastante, né? O seu filho Mateus. E ela fez uma novena e levou ali o menino num momento de oração, fez uma novena pedindo a intercessão do Carlo Acutis,
O menino vomitava muito, não conseguia se alimentar direito por conta disso. Levaram o menino num momento de oração e o menino, tadinho, pede então que ele não vomitasse tanto. Faz essa oração. Ele sai então, disse à mãe que ele tinha seu menino, disse à mãe, olha, eu estou me sentindo curado. E ao voltar para casa não deram comida sólida para o menino e o menino já não tinha mais nada, né? O menino ficou realmente curado desse problema que ele tinha. O Papa Francisco faz então uma investigação detalhada, né, ali no Vaticano, e foi confirmada a autenticidade desse milagre, um decreto no ano de 2020, e aí o Carlo Acutis ele foi beatificado. Então nós já temos um Carlo beato, né? Quando foi em 2024, o Papa Francisco reconheceu também o segundo milagre atribuído à intercessão do Carlo Acutis. Dessa vez foi uma costa-riquenha. Ela estava andando de bicicleta, teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico, bateu a cabeça e sangrou. Isso é muito grave. A mãe dela, da Valéria, chamada Liliana, ela faz então, pede a intercessão do Carlo Acutis e vai visitar o túmulo do Carlo Acutis. Curiosamente, no mesmo dia, ela começa a respirar sem ajuda, né, de maneira independente. No outro dia, ela já começou a andar. E aí a hemorragia some, né, de uma maneira espetacular, de uma maneira extraordinária, sem explicação, né? Na verdade, tem explicação, que é a intercessão do Carlo Acutis. 7 de setembro então, de 2025, agora está marcada a canonização. Esse segundo milagre foi o segundo milagre atribuído ao Carlo Acutis, a intercessão de Carlo Acutis, que valeu, então, por assim dizer, a sua canonização. Uma vida extraordinária que Deus escolheu desde muito cedo, desde a mais tenra idade. Um amor à pobreza, mas a pobreza verdadeira, a pobreza evangélica. Um grande amor aos pobres. É muito providencial que o Carlo Acutis esteja enterrado em Assis, por causa justamente de São Francisco de Assis, de Clara de Assis, que viveram essa pobreza evangélica de maneira tão fantástica, tão maravilhosa, esse amor aos pequenos, esse amor aos pobres. Um amor e uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Né? Os santos, de um modo geral, são muito devotos de Nossa Senhora. E esse amor tão grande à Eucaristia, essa necessidade de propagar essa verdade eucarística, que o pão, na verdade, não é pão, o acidente é pão, mas a substância é nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que está ali. Tem cheiro de pão, gosto de pão, parece pão, mas na verdade a substância é nosso Senhor Jesus Cristo. E o Carlo funciona para nós, o Carlo é para nós mais esse exemplo de amor a Nossa Senhora, de amor à Eucaristia, de amor a essa pobreza real, verdadeira, essa pobreza evangélica. E nos ajuda aí, servindo para nós como luzeiro, uma inspiração na busca pela santidade. Que Carlo Acutis do céu possa interceder por nós, é uma alegria muito grande, né? O fato de que nós temos mais um santo, são mais de 30 mil santos canonizados pela Igreja Católica, e a gente ganha mais um amigo aí, né? Que Carlo Acutis possa interceder por você, por mim, que o Carlo Acutis possa interceder por este canal, para que ele possa, com a graça de Deus, chegar a mais locais. Ele que foi pioneiro, né, da evangelização através das redes sociais, e que ele possa interceder por cada um de nós. Um luzeiro, um menino apaixonado por Deus, apaixonado pela Eucaristia, que é um presente para nós. É um presente para nós porque serve para nós como este parâmetro, né? Claro que recebe uma graça e uma dignidade muito além da nossa, por mistério e por graça de Deus, mas o Carlo Acutis é nosso também. É nosso porque Deus nos deu. Nos deu a graça de ter alguém, um santo, que lá na Itália viveu, se entregou a Deus com amor. Que nós possamos também fazer essa experiência do Carlo, de nos entregarmos a Deus, de adorarmos a Jesus Eucarístico, de termos essa grande devoção a Nossa Senhora e esse amor a essa pobreza evangélica verdadeira, este amor àqueles que mais precisam. Que São Carlo Acutis, né, a partir do dia 7, São Carlo Acutis, interceda por mim e por você, para que nós possamos também um dia
sermos dignos do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.